Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Bárbara Bastos, professora de Administração da UFPE, e o nosso tema de hoje é sobre os processos de privatização em curso no Brasil. Meu nome é Daniel Rodrigues, sou professor aqui da Federal, estou nessa equipe maravilhosa aqui do Realidades, que a gente vai estar fazendo uma entrevista bem bacana. Para debater o tema de hoje, convidamos o deputado estadual de Pernambuco e ex-prefeito do Recife, João Paulo. Seja bem-vindo, João Paulo. Obrigado. João Paulo foi eleito vereador do Recife em 1988. Foi deputado estadual por 3 mandatos, de 1990, 1994, 1998 até 2000, quando foi eleito prefeito do Recife por 2 mandatos consecutivos, de 2001 a 2008. Foi deputado federal por um mandato em 2010 e novamente deputado estadual desde 2019, onde continua até hoje. Está muito em discussão atualmente a questão da privatização da água, então vamos partir desse tema para abordar o assunto. A Comissão Global sobre a Economia da Água, uma plataforma envolvendo indivíduos da academia, governos e agências internacionais, propôs uma abordagem fundamentalmente de mercado para enfrentar os desafios globais da água, introduzindo a noção de água como um bem comum global, em um relatório lançado na conferência. Foi afirmado que o subpreço da água deve cessar porque a cobrança incentiva o uso mais eficiente da água, gera receitas e permite que os recursos sejam investidos em sistemas de água, estendendo-os a toda a população, e que sejam mantidos e renovados, embora reconheça a necessidade de subsídios ou transferências adequadamente direcionados para garantir que beneficiem as comunidades pobres e vulneráveis. Diante dessa discussão sobre a privatização da água e possíveis benefícios, qual seria a sua posição, João Paulo, sobre esse assunto? Eu quero falar da alegria de estar com... Vou chamar de você, Bárbara, não vou chamar de senhora não, e Daniel, companheiro de muitos e muitos anos de luta aí, né? Eu acho que nós temos que fazer um olhar sobre a perspectiva de privatização de água no mundo, não é? É sobre a perspectiva da ótica capitalista, sim, da apropriação, eu diria, da maior riqueza que garante as nossas vidas, que é a água, né? E há um processo de disputa muito grande, porque nós estamos vivendo um ambiente climático, não é? Que não se fala mais nem aquecimento global, é fervura global. O que nós temos hoje é que, já para alguns cientistas, o processo de autodestruição do planeta é irreversível. Isso a curtíssimo prazo, todos os estudos levam a isso. Mas o capitalismo ele continua com sua voracidade pelo lucro, destruindo o planeta e se apropriando dessa riqueza que é fundamental. Eu venho de uma família extremamente humilde. Meu pai se aposentou como cobrador de ônibus, minha mãe doméstica, que muitas vezes lavou roupa para poder nos educar. E ela sempre dizia, meu filho, pode faltar energia numa casa, mas se faltou água, não tem como. A água é essencial, é vida, né? E nós temos agora, e justamente com a mudança de governo, nós já tivemos alguns exemplos aqui de privatização, sempre prometendo o céu na terra para a população. Eu vou citar alguns exemplos. Meu pai se aposentou como cobrador da antiga CTU, que tinha um papel de equilibrar os preços da tarifa e dar um parâmetro ao governo do valor real da tarifa para ter uma base de negociação com o setor empresarial. Dos custos, né? O que é que houve? Privatizou, prometendo que ia ser o céu na terra. Para quem conheceu o que era o sistema de transporte público na década de 50, 60, 70, 80, viu que o processo se agravou ainda mais, que não foi a iniciativa privada que resolveu o problema da... A gente pega os bancos, o exemplo do Bandep.
e foi privatizado. O exemplo do Bandep foi privatizado e o processo de privatização da Compesa, do Bandep, ele levou o quê? A privatização do banco, o aumento das tarifas bancárias, o fechamento de algumas dezenas de agências bancárias, principalmente no interior do estado, onde essas agendas não eram rentáveis para a iniciativa privada, mas o Estado mantinha no sentido de garantir o acesso àquela população do interior que não tinha como se deslocar para outra cidade para receber um benefício, etc. Serviço bancário. E um outro agravante foi que demitiu centenas e centenas de trabalhadores. O Bandep. Aí depois veio a CELP. Privatizar a CELP, prometendo melhor qualidade no serviço, prometendo redução na tarifa, etc. O que é que tem com a privatização da CELP? Centenas de trabalhadores demitidos, elevação do preço da tarifa e nenhum disciplinamento, nem ordenamento, afiação nas cidades brasileiras e aqui no estado de Pernambuco, com fios expostos a céu aberto, etc, etc, etc. Né? E agora vem num esforço significativo no sentido de privatizar a Compesa, prometendo também Deus e o mundo, e privatização, a perspectiva do metrô de Recife, né? Agora, esse modus operandi da privatização, me parece, eu gostaria de que você falasse, parece que tem um movimento planejado, tipo, você deixa o recurso diminuir para aquela empresa, para aquele serviço, tipo, a gente usa a expressão sucateia, né? Deixa quebrando, a população se revolta, né? Porque o serviço passa a cair a qualidade, a não atender o que é para atender, né? Por exemplo, transporte, que você falou, a própria CELP e a própria telefonia também, que você teve um processo da telefonia. A TELP. A TELP. Que eu fiz muito e aí depois eu vou falar sobre o espaço estratégico, mas você faz um processo de sucateamento e aí diz, olha, a iniciativa privada funciona bonito, que está todo mundo bonito, arrumado, cheiroso, né? Aquela coisa, aquele glamour que tem muita lâmpada, e aí a gente vai ter um serviço melhor. Acho que tem esse modus operandi, você identifica isso? Eu ia chegar lá um pouquinho, né? Aí você tem esse esforço no sentido de privatizar, de entregar a iniciativa privada, e você tem o quê? Você cria as condições para o povo se revoltar com a Compesa, porque a grande maioria da população é favorável à privatização, com essas falsas promessas, o canto da sereia. Por quê? Eu lembro que eu participei de muitas greves da Compesa e da CELP, da antiga CELP também, né, que foi privatizada em função das 232. Nós cantávamos nas passeatas que a gente fazia no centro do Recife, au, 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 a Compesa paga mal. A falta de investimentos. A qualidade e quantidade de água servida. Tem comunidades que passam 15, 30, 60 dias sem receber uma conta d'água, com a conta chegando. Receber uma gota d'água. Mas, apesar disso tudo, a Compesa foi uma empresa que no governo passado, de Paulo Câmara, durante o período da pandemia, a população de baixa renda foi isenta do pagamento de tarifa, certo? Então, essa é uma vantagem. A outra, essa proposta que mudou quando a gente começou a atacar lá na Alep a privatização, eles mudaram para, ao invés de privatização, botaram concessão. E para a gente entender o que é esse processo de concessão, aí você vai entendendo o que é que ele significa. Ou seja, a produção do precioso líquido, o tratamento que custa muito, dá muito trabalho, vai ficar com o Estado. Vai ficar com o Estado. E
a distribuição, que é o filé, Que é o que rende. vai ficar com a iniciativa privada. Olha. Então já é uma grande distorção. Segundo, eu tenho aqui dados que mostram que a Compesa hoje tem 72 mil pessoas que pagam a taxa de R$ 9,46. Uma tarifa acessível, né? Por exemplo, Maceió, que privatizou, a tarifa mais baixa é R$ 90. Mudança. R$ 90, né? Depois, agora, mesmo essa tarifa de R$ 9,46, a Compesa atinge 72 mil pessoas e ela só tem, assim, como investimento, que eu não digo que é gasto, investimento na população, você gasta 4 milhões por mês, que não é absolutamente nada para o Estado. Então, como é que você vai entregar esse serviço à iniciativa privada e que compromisso a iniciativa privada vai ter com essa população onde a essência do capitalismo é o lucro, não é? Então é uma situação muito preocupante, porque, pelo lado, no que pese todos esses argumentos, mas eu acho muito difícil essa proposta não ser aprovada na Assembleia Legislativa. Então, nós estamos articulados, eu em particular, convoquei essa audiência pública na Assembleia Legislativa e muito articulado com o Sindicato dos Urbanitários, onde a Compesa está lá, no sentido de nós nos mobilizarmos para não haver a privatização da Companhia Pernambucana de Água e de Esgoto, né? Então é uma luta muito dura, muito difícil, mas nós vamos conseguir reverter a partir da mobilização das massas e envolver a população com essa proposta. Além disso, Pernambuco tem, e eu estou falando aqui estou falando aqui de região metropolitana, mas quando você vai para o semiárido, e eu digo isso porque eu fui superintendente da Sudene, recurso é o estado que menos dispõe de recursos hídricos do Brasil. É mesmo. Então, você vai viver um quadro, e parte está sendo atingido por conta do presidente Lula, com a transposição do São Francisco, mas essa onda de privatização pode comprometer com os efeitos climáticos que eu falei anteriormente, né? Porque você tem aí as chuvas sendo reduzidas, e quando as chuvas caem, ela cai de forma concentrada em um determinado tempo, não mantém aquelas periodicidades que eu vi quando era criança, né? Então, a água, que é tão essencial à vida, e por falta de políticas públicas, de preocupação com o pobre e o preto, você assistiu aqui, o ano passado, a morte de 131 pessoas. Só em Recife morreu 50, em Jaboatão 68. E a pergunta é, quem morreu? Choveu? Aí disse, não, choveu muito. Choveu. Foi a água, né? Choveu muito, choveu um pouco a mais do que chovia. Mas quem morreu? Onde estava? Estava na área de periferia, Exatamente. Pobre e preto. Famílias que perderam a família toda em desabamento, soterrados, não é? E isso também há um certo descaso da gestão, porque quem lembra da minha gestão sabe que nós trabalhávamos ininterruptamente. Jaime Guzmão, foi? Com Jaime Guzmão, de janeiro a janeiro, e depois Roberto Guzmão, etc. De janeiro a janeiro, uma política de proteção da vida durante os 365 dias do ano, né? E nós conseguimos evitar dezenas de mortes na cidade. Então, esse quadro é mais aterrorizante, eu dizia, porque essa população vai ficar desassistida e aquelas famílias que tinham água de 15 dias, 30 dias,
que juntava água, fazia uma cisterna, botava balde, garrafa d'água enchendo, etc. Nem isso vão ter condição de fazer mais, né? Então é uma situação muito preocupante, sem contar as dezenas e dezenas de trabalhadores que vão ficar aí fora do mercado de trabalho, né? Vão perder sua aposentadoria, vão perder seu salário, vão perder seu emprego. Então é um quadro muito delicado que aproveita inclusive a oportunidade do programa para advertir a nossa população e dizer que essa luta é uma luta de todos nós, não é? Nós não podemos ver um irmão, não podemos ver uma pessoa, porque todos nós somos seres humanos. E eu digo, eu passei 8 dias agora pela Assembleia Legislativa em Medellín, em Bogotá e Medellín, e você vê um país com 51 milhões de habitantes, um país que tem uma economia menor do que a do Brasil, um país que viveu o maior índice de homicídio do mundo, 381 mortos por 100 mil pessoas. Então é altíssimo, né? E aí você vai hoje em Medellín, você vê as ruas calçadas, bem cuidadas, você vê uma cidade limpa, você vê um sistema de metrô funcionando, você vê um sistema de periférico, que cada cabine daquela leva 8 pessoas, e não acontece o que aconteceu com Mirabilândia, né? Aqui, né? Onde uma jovem foi acidentada, está em estado de greve na restauração, e mais, escada rolante dos morros, área popular, que virou um principal ponto turístico da cidade. Que interessante. Principal ponto turístico da cidade. A quantidade de pessoas no periférico, andando de escada rolante, muitos pequenos comerciantes negociando. Então, será que no Brasil não é possível? Aí o que tem como metrô está querendo entregar? Verdade. Temos alguns casos no Brasil e no mundo onde foi feito o processo de privatização e trouxe uma série de problemas e o processo foi revertido. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, João Paulo. Vou começar assim. Vou citar as cidades em outros países, não só no Brasil, mas que reverteram a privatização, ou seja, foi passado para a iniciativa privada e a iniciativa privada devolveu o Estado. E por que isso? Porque a iniciativa privada, na sua grande maioria, só tem o olho grande no lucro. E quando não tem esse lucro, eles fecham a empresa, precariza mais ainda para que o Estado compre e compre mais caro ainda. Aí é outro prejuízo. Para vocês terem ideia, o nosso presidente Lula falou que com o processo de privatização da empresa de gás, o que é que houve? O Bolsonaro botou que para o governo recomprar, tem que pagar 3 vezes o valor. 3 vezes. Então, aí eu queria colocar o seguinte, veja, mas vamos lá. Cidades como Paris, Berlim, Buenos Aires, Budapeste, La Paz, Maputo. África, Europa... África e Europa. E América do Sul, né? América com do a Sul. Argentina, né? E mais aqui no Brasil, Tocantins e Manaus. São exemplos disso. Agora, o que é importante colocar é que a falta d'água numa família, ou para qualquer pessoa, significa antecipação da morte. Por quê? Eu digo isso porque a gente vivia em casa. Primeiro, para você conseguir a água, eu lembro que eu carreguei água há muito tempo, de uma distância muito grande, com aqueles galões. Lá onde é que era? Em Salgadinho, Olinda. Salgadinho, Olinda. Né? Então, a gente carregava para abastecer em casa. Agora, mas eu era jovem, podia carregar. Agora, um idoso, uma pessoa com deficiência, né? E a água é essencial para quê? Para limpeza corporal, limpeza das roupas,
limpeza de banheiro, Da casa, né? limpeza dos pratos. Depois que você almoça, depois que você come, tem que lavar os pratos. É mosca, é barata, é rato, não é? E depois ainda tem um outro elemento. E também para beber, a qualidade da água que você vai beber. E que isso tudo afeta a sua saúde, né? Então, acho que nós vamos combater o que for possível para evitar esse processo de privatização e entrega de uma empresa que tem uma tradição no povo pernambucano. E se talvez as experiências que tivesse havido da Compesa, da CELP, do Bandep, da TELP, tivesse funcionado de forma que tivesse prometido tudo que eles tinham dado, a CTU, por exemplo, mas não. Todas as experiências de privatização só fez prejudicar a população e ainda por cima a população mais pobre. Então, por isso a nossa luta, né? Vamos supor, doenças, como era muito comum, ainda é comum nas áreas mais populares da cidade, a escrabiose, a famosa sarna. Se você não tem tomado muito banho, você é muito difícil ser curado. E outras doenças, né? Então, infecção intestinal, infecção renal, tudo isso são provocados. Ainda mais para quem bebe, toma uma coisinha, se não beber muita água, dá uma ressaca que não é brincadeira. E sem falar que a gente está falando de água, né? Privatização da água, da utilização da água e da contraparte dela, da saída, do saneamento, né? Que tem uma implicação, né? E é falado sempre, não, ninguém investe em saneamento que não é visível, mas que é estratégico também. Como é que está o saneamento aqui de Pernambuco? Que efeito teria no saneamento uma privatização, João Paulo? Se agravaria ainda mais, né? Porque talvez pior até do que a distribuição da água é o tratamento de esgoto, que é muito caro, mas é muito caro mesmo, não é? E é por isso, quando fui prefeito da cidade do Recife, nós tivemos uma preocupação muito grande com a política urbana, não é? Então, sempre a nossa visão foi, no processo, a visão de saneamento integrado. Saneamento integrado. E o que é o saneamento integrado na nossa visão e que eu apliquei na prefeitura, que inclusive conseguimos por fim no índice de contaminação da filariose nos bairros da Mangueira e Mostardinha, principalmente. Porque o saneamento integrado, e aí isso foi uma parceria à época com o governo Jarbas, não é? Do Estado, o governo do Estado, Jarbas. Essa parceria, ela compunha nos serviços dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, que era a organização das casas, porque tem muitas favelas, etc., que você não tem nem rua a construção da casa, a rede de esgoto e uma equipe de manutenção ambiental, que faz educação ambiental. Essa equipe estava responsável por quê? Pela educação ambiental, porque se você não usar o saneamento direito, botar lixo, papel, ele entope, aí todo o recurso vai embora. É uma questão hoje muito forte, com o aumento da concentração de chuvas, por exemplo, e das cheias. Né? E depois é a questão da manutenção, da equipe de manutenção na comunidade. Era da própria comunidade? Da própria comunidade, acompanhado por engenheiros, por os técnicos, entendeu? Então, e também na capacitação de agentes da comunidade. Era tipo agente de saúde, assim, da própria comunidade? Um tipo. Esse programa que continuou? Não, acabaram de saúde ambiental. Então, porque se você não tiver o mínimo de orientação, de instrução, você vê hoje, né, o quanto a nossa cidade é suja. A nossa cidade é muito suja, é uma coisa impressionante. A turma não diz que isso é coisa de pobre, não. Você vê muitos carros de rico
jogar o lixo pela janela. Tá certo? Eu, quando fui prefeito, ainda joguei um coco dentro do carro, porque eu fiquei tão revoltado que quando vi o cara jogar Como é que foi essa? Me explica aí. Isso não dá mais processo, não te preocupa, não, já prescreveu. Como é que foi? No máximo a história para registrar. A gente tinha estacionado, o cara jogou o coco fora no chão. Aí eu desci do carro correndo, peguei o coco, joguei dentro do carro dele e corri pro carro de novo. E aí ficou o coco lá ficou e por isso embora. Mesmo, né? Apenas mas é um processo, e aí onde, veja bem, as políticas públicas, ela tem que ser local. Eu acho que é exemplo do que eu fiz aqui como prefeito, porque eu dizia sempre, Daniel e Bárbara, que cuidar bem da saúde, da educação, da manutenção da cidade, nada mais é do que a obrigação de qualquer governante, seja ele prefeito, governador ou presidente. Agora, um prefeito de esquerda, ele tem que elevar a consciência política das massas. Ou ele faz isso ou não tem sentido. E esse era o meu sonho com o orçamento participativo. Era tipo assim, implantar as sementes dos sovietes no local de moradia. Que era a possibilidade de quê? E é uma das brigas que eu tenho com o partido, né? Porque você tem muito militante nas comunidades, mas não interfere a partir dos problemas da própria comunidade. Entendeu? Então, controlar a merenda nas escolas, a qualidade da merenda, frequência de professor, qualidade de ensino, recreação. Tem uma cultura de participação. Uma cultura de participação permanente, etc. Um dia, se eu voltar a ser prefeito, a gente vai tocar isso para torar. Tá entendendo como é que é? Vamos botar para torar. Porque eu acho que isso tem um reflexo que muitas prefeituras progressistas, etc., e a gente, de uma certa maneira, a esquerda em geral, passei que resolvidos os problemas, está resolvido a relação. Porque tem um desvio pequeno burguês. Tem um desvio pequeno burguês em parte da nossa militância que entende que governo é só ter cargo comissionado. Então isso distorce o verdadeiro papel do servidor público. E eu acho que também está faltando muita iniciativa, muita criatividade. É por isso que eu tenho me dedicado muito, inclusive um pouco eu trabalho na tese de doutorado, os impactos dessa nova tecnologia que eu estou fazendo nas lideranças populares. Por quê? Ontem mesmo eu participei de uma... Posso falar? Não posso? Claro. Participei de uma reunião à noite que era sobre transporte coletivo na região metropolitana, que eu organizei também uma audiência pública lá na Assembleia. E aí a nossa companheira Géria está aí gravando, estava conosco lá. Olha, isso era quase 10 horas da noite. E um fala, outro fala. Eu digo, gente, peraí. Vamos lá. E o nosso papel nas comunidades? Quem é que está indo lá nos terminais integrados? Vamos fazer uma proposta. Vamos mobilizar a massa. O negócio é mobilizar a massa. É politização de massa, é o povo na rua. Por isso que quando eu estava no PCR, na ditadura, eu tinha 2 especialidades da época, né, que era agitação de massas e estratégia. Então, vamos mobilizar a massa. Vamos fazer uma proposta, fazer um tempo que seria necessário, tipo o R6 Recife, terminais de Santa Rita, pela quilometragem, quanto seria um tempo? E vamos botar uma bandeira de luta para lutar 30, 40 minutos. Quanto tempo para esperar um ônibus? 15 minutos. E o pobre fica brigando com o pobre na fila para entrar, tomar o lugar de idoso, de velha, de gestante para poder subir, a maior confusão do mundo. E está faltando política. Então, e eu tento, a minha vida toda é estar atento a esses aspectos. Agora mesmo a gente provocou uma audiência pública sobre o FIG, né? E aí? Que foi aquele desastre lá, né? E aí?
Ontem eu vi a propaganda do prefeito de Gravatá, que o FIG é o mesmo nome para Gravatá agora. Uma disputa feito essa que você falou, né? Um contra o outro, nada de soma. Né? Aquilo ali foi coisa da direita. A proposta é a proposta da direita. Jogar município contra município. Contra município, trabalhador Município contra contra trabalhador, município contra Agora, município. há uma preocupação que é os erros do Estado, que na verdade e os erros do município, né? Então, eu propus, mesmo resgatando, com todo o desvio que teve Roger Garraldi, aquele que escreveu Do Anátema ao Diálogo, onde ele propôs, na época dos anos 60, um diálogo entre cristãos e comunistas, que tem toda uma área de interseção. Então, ele propôs no livro dele, depois ele virou uma religião de extrema direita, mais muito sectário e tal. Então, inclusive eu nem citei ele no meu pronunciamento, que era para não confundir. Mas ele propunha um diálogo entre cristão e comunista. Então, como é que você vai fazer um festival que é em uma cidade que não tem um diálogo entre o prefeito e o Estado? O governo quer fazer de um jeito. E só que a nossa preocupação é que nessa proposta de lá, o festival, primeiro porque Garanhuns não tem recurso para fazer o festival sozinho. Veja bem a pegadinha, não tem recurso para fazer o festival sozinho. Então vai entrar a iniciativa privada, vendendo os camarotes, vendendo os espaços públicos. E pautando, né? E direcionando quem vai ser os artistas que vão participar. A pauta do evento. Né? Eu não sei ainda, hoje eu conversei com um deputado da do governo, né? E essa coisa está na Procuradoria-Geral do Estado, né? Mas tem uns grupos de esquerda que já me procuraram, porque eu digo, gente, eu fiz o que pude, eu convoquei uma audiência pública, o prefeito veio, não teve nenhum deputado do governo para defender outra tese, está entendendo como é que é? Então agora tem um povo lá mais de esquerda, né? Do PT, uma banda do PT e uma banda do PSOL. Nós vamos montar a estratégia para discutir o que é que vamos fazer daqui para o ano, porque eu parecia que estava com uma bola de cristal. Eu disse, olha, isso é o anúncio de um desastre do festival do ano que vem. Foi por isso que eu convoquei a audiência pública. Então, eu acho que esses estalos é que a nossa militância tem que estar atento, sabe? É criatividade, é inovação. E olha que eu já tenho 71 anos, eu faço 31 de outubro, 71 anos, né? Então, 9 anos já aposentado, mas eu não consigo parar de inventar, de criar, de tal. Então, hoje, inclusive, esses dias eu fiz um movimento lá na Assembleia, já tinha para endoidar o povo. Que foi? Não, em relação à estratégia da política local e estadual, né? Porque você tem, por um lado, Lula, assim com a governadora, pão de ló com a governadora, todos os ministérios abertos, Banco do Brasil, financiamentos, dinheiro entrando de rodo, o PT no Estado decreta a oposição, né? Por outro lado, um não entendimento com o prefeito da cidade do Recife, ou seja, Lula ajudando a prefeitura do Recife, PSB, ajudando o governo de Raquel, do PSDB. O PT eu não senti que foi contemplado com os espaços importantes do governo federal e ficamos desse imprensadinho, né? Então, nós votamos favorável à proposta do governo no aumento do ICMS. Por que nós votamos, né? Porque há o entendimento nosso, porque eu não sou contra imposto, não, nem vai pensar. Imposto, sendo bem utilizado, ele vai servir à população. E como havia a proposta de entender a agricultura familiar, a habitação popular, então eu digo, eu não sou contra o imposto. Então, e isso também significou alguns sinais
Olhando mais esse momento desses processos de privatização, a gente falou da água, né, uma coisa tão essencial, mas a terra, né, o território, os espaços, aqui em Recife, esse problema habitacional que você, como prefeito, como deputado, como cidadão do Recife, né, a gente vive essa contradição e tantas outras coisas, né, que são privatizadas, né? A própria você estava falando aqui da cultura, né, do processo da arte, né? Aí eu queria entender como é que esse processo se apresenta para você, né? Esse grande conflito, né, aqui em Recife, que se apresenta também no direito à moradia. Olha, eu digo sinceramente que depois de 52 anos de militância política, com a experiência do golpe em cima da candidatura de Dilma, eu disse que até então não conhecia o brasileiro. Porque para mim foi muito chocante eu assistir os 4 anos de governo Bolsonaro, o primeiro golpe em Dilma e a falta de uma reação mais forte. Depois, tudo que o Temer fez, tanto a reforma trabalhista como a reforma tributária. A reforma trabalhista e a reforma previdenciária, excluindo milhões de trabalhadores da aposentadoria e de um direito a trabalho e a precarização do trabalho, né? Mas, somando-se isso aí, você veja o que é que esse fascista do governo Bolsonaro fez ao povo brasileiro, a negação da ciência, mais de 700 mil mortos por conta da negligência em relação à compra da vacina, que a gente dizia vacina no braço e comida no prato. Toda uma gama de brasileiros defendendo esse homem. Lula, para nós ganharmos essa eleição, foi a diferença de 2 milhões de votos, com tudo quanto é de perversidade, negação à ciência que esse fascínora fez no nosso povo brasileiro. É por isso que a gente tem que lutar muito para evitar a privatização, agora voltando para a Compesa de forma geral. Então, a parte da população é induzida a pensar como a elite. Sim. E é por isso que a formação política é fundamental. A elevação que eu chamava de consciência de classe. Para muitos isso acabou. A luta de classe, o antagonismo de classe, mas eu continuo talvez um dos últimos moicanos aqui na face da terra, colocando que para o capitalismo não tem saída para a grande maioria da população, né? E aí ainda tem mais um quadro. Veja bem que eu queria ser padre. Ah, é? Eu ainda fiz 4 anos de teologia no ITER, lá no seminário ainda com Dom Helder, um curso para leigo, não é? Eu já tinha filhos, mas fiz. Não consegui fazer o 5º ano, porque a vida política aí começou a me consumir ainda mais do que consumia, eu deixei no 5º ano. Mas eu fico pensando, para quem tem fé e acredita na ressurreição ou na reencarnação, se existir, porque tem o direito da dúvida. Porque o que você hoje acompanha na ciência, e tem 2 videozinhos que eu aconselho para quem está nos ouvindo agora, no YouTube. É a escala do universo e como a Terra fez o homem. E aí você vê que as possibilidades são tão remotas de ter outra vida após a morte. E você vai pensar que milhões de pessoas estão passando por essa vida sem viver. Não tem direito à educação, não tem direito à habitação, não tem direito à cultura. Centenas de jovens negros e pobres da área de periferia sendo assassinados, a chacina que a gente está vendo em todo o Brasil. Então, Ontem mesmo eu estava dando uma aula aqui com o pessoal de pedagogia,
pessoal tudo chegando cansado do trabalho, trabalhou o dia inteiro, depois ia para uma aula, para pegar um ônibus que mora lá em Abreu e Lima, e para ter no outro dia trabalhar de novo, para tentar ser pedagogo um dia, aí não consegue terminar, tem que fazer os trabalhos no final de semana, cuidar dos filhos, não tem onde deixar os filhos. Vê que, e eu estou falando de estudantes universitários da UFPR. Então, é por isso que eu defendo, cada um com sua fé, com sua esperança, quando morrer, né? Mas eu defendo o céu na terra. Quando estiver aqui, eu quero o céu na terra para todo mundo. E como eu sempre digo em todos os meus discursos, sempre faço questão de dizer, tudo que nós estamos vendo aqui, ó, os microfones, essa camisa, o celular, a minha roupa, a sua roupa, meu sapato, seu sapato, os óculos ali, a garrafa d'água, o som aqui, a iluminação, o serviço de ar-condicionado, tudo foi produzido pelo trabalhador. Então nós não podemos aceitar uma sociedade que tem uma pessoa que é dona de bilhões de dólares. Não tem ninguém no mundo que trabalhe sozinho para ter uma fortuna de $1 bilhão, 2 bilhões de dólares, 500 milhões, 600 milhões. Não tem. Então, aí onde a gente entra, o quanto a sociedade está impregnada por essa ideologia capitalista, onde o seu futuro não depende das políticas públicas e sociais, não. Depende do seu esforço pessoal, quando muitas vezes você tem que derrubar o outro. Não é? Então, é essa política justamente que aí a gente volta à privatização da Compesa do ponto de vista da luta de classe. Então, a luta contra a privatização da Compesa é uma luta que nós temos que transformar no instrumento de conscientização política das massas. Não é? E esse processo de conscientização, eu lembro que quando eu estava no PCR, na organização clandestina... Isso foi década de 70, né? Década de 70. Eu li um livro na clandestinidade que falava sobre agitação de massa, eram nossas aulas, né? E o objetivo central do livro era o seguinte: como transformar uma luta localizada numa luta internacional. Veja bem, não é nem só da cidade, não é só do Estado, não é só do Brasil, é uma luta internacional. E acho que a gente assimilou, quando eu estava na direção do Sindicato dos Metalúrgicos, foi uma greve numa Microlite, uma multinacional, não é? A partir de um conflito, a gente foi articular com os sindicatos nacionais e internacionais, denunciando que um dos supervisores deu um murro num trabalhador idoso dentro da fábrica. Nós fizemos 12 dias de greve. Poxa. E não era pauta econômica, não, né? Então, eu acho que é isso que nós temos que preservar. Aproveitar todo o debate político da privatização para elevar a consciência de classe. E eu continuo insistindo, né, que a verdadeira democracia é a ditadura do proletariado. Ou seja, tem que ter força o proletário para defender os seus direitos, né? Acho que esse é o sentido, né? E garantir o que a mais-valia é produzida por ele. Essa é a essência. E eu estou ouvindo cada vez menos isso. Essa é a minha preocupação central. A gente está se metendo em muitas lutas imediatistas, sem dar o caráter de massa, sem dar o caráter pedagógico, sem dar o caráter de educação, sem, por exemplo, eu lembro que quando a gente fazia esse movimento, nós nas fábricas, a gente fazia o mapeamento daquelas lideranças que mais se destacavam, fazíamos formação política, e hoje um dos meus maiores orgulhos, está aí, Géli, que está aqui me acompanhando, pode dizer, é eu ver um companheiro militante mais velho do que eu, Ferrugem, por exemplo, que é Cipriano o nome dele, até hoje é militante, trabalhando na primeira fábrica que eu entrei estagiando. Que bacana. Então, eu acho que esse processo, que era tudo que Paulo Freire defendia e que a JOC defendia, contra a privatização. Muito bem. E aí tem uma coisa interessante nos dias atuais, que às vezes as pessoas separam, que é, o problema de classe é uma coisa, o problema do povo negro é outra. É um absurdo essa separação. Acho que pensar a classe nas suas
diversas experiências e situações concretas, ou seja, a classe trabalhadora é negra também, né? O pessoal fala de racismo ambiental, né? Porque se expressa, então a unidade é uma unidade plural, né? A unidade do proletariado, das mulheres proletárias, é uma coisa importante entender as particularidades, mas somando, não é, João Paulo? Eu acho que assim, teve um tempo que alguns setores colocavam, que eu acho muito importante, a luta da população LGBTQIA+, da igualdade racial, da mulher, da criança, do adolescente. Agora, para mim, ela é importante, mas se torna mais importante ainda se ela for incluída dentro de um contexto de antagonismo de classe. Porque sem essa consciência política, sem essa formação, sem essa visão geral de conjunto do papel de cada cidadão desempenha na sociedade capitalista, o seu papel dentro, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na época da ditadura, em 71, 72, no movimento de igreja na JOC. Foi aí que eu fiz a minha primeira revolução. A minha primeira revolução foi a consciência de classe. A segunda revolução foi ter uma estratégia para cuidar da fisiologia. Porque a gente fala muito em ecologia, do meio ambiente, dos rios e tal, e os nossos rios, porque uma indústria capitalista só voltada para o consumo, sem critério alimentar, as pessoas se envenenando com os alimentos, não cuida de sua saúde. Então, eu digo isso porque eu me cuido já há muitos anos, não é? Alimentação mais regulada, exercício, natação, etc. Porque você, para cuidar dos outros, você tem que estar bem, tem que ter cuidado, né? Até porque minha mãe dizia, meu filho, João Paulo, você pode ter tudo, se você não tiver saúde, você não tem nada. Por isso, contra a privatização da Compesa. Essa questão da privatização ser aceita ou encontrar uma passividade da população, eu entendo que tem muito a ver com as pessoas se colocarem nessa posição de consumidores de serviços, né? A água como sendo um serviço e tudo que o governo provê como sendo serviços, e aí no momento que isso é visto como com baixa qualidade, aí vem a sedução da ideia da privatização. Eu queria que você falasse um pouco como a gente deveria falar muito mais de direitos do que de prestação de serviços em relação ao papel do Estado. É porque existe um certo fetichismo, eu acho, né? É vendido muita ilusão ao povo. Aquela ilusão da carreira solitária que você disputa para se tornar um engenheiro, um chefe, e disputa com o próprio companheiro. Então, isso é um instrumento de divisão, né, entre nós. Então, a outra coisa está ligado a essa questão de você ter todo um instrumento de ideologização dos rádios, da televisão. Eu estava vendo hoje, numa das rádios aqui, que eu não vou nem dizer o nome, mas como o cara era contra o marco temporal, a partir de um ministro que Lula indicou, que deu um voto favorável ao marco temporal, colocando a Constituição como a referência. Quer dizer, a Constituição de 88, com toda a história de antes dos portugueses e tudo isso é jogado na lata do lixo em função do agronegócio que está destruindo a nossa mata, etc. E isso a população escuta todo dia, os instrumentos de dominação da burguesia. Por isso que esse programa se torna de uma relevância muito grande, porque nos ajuda a refletir, não é? E eu digo isso porque eu acho que um debate como esse, que a educação a gente entender como um todo. Temos que entender a educação como um todo. Você participa de um seminário, você escuta coisas que você aprende tanto, você participa de uma reunião. Eu digo, o que eu aprendi, falando do fundo do coração,
O que eu aprendi na minha vida e experiência, como falava Camões, porque eu paguei todos os créditos de doutorado lá. Pois tudo que eu vi, eu já sabia, porque eu vi isso na vida, no dia a dia. Não teve absolutamente nada de novo. Inclusive esse conceito da troca do professor, que ele aplica a aula, mas ele também tem um retorno muito grande. Eu digo isso porque eu sempre tentei passar o conhecimento, socializar o que eu aprendi na vida, que eu acho que é uma das grandes estratégias. Porque na fábrica tem a política do cara não passar o conhecimento para o outro para não tomar o lugar dele, né? Sempre passar. E eu sempre procurei, dentro dos meus conhecimentos, me juntar com alguns intelectuais, preparar cursos de formação de trabalhadores de fábrica. A gente se juntava sábado e domingo, muitas vezes, levava a nossa comida para fazer formação política. Mas depois, para arredondar, eu comecei a aplicá-la em turma de pós-graduação. Eu digo assim, para mim foi uma experiência altamente realizadora, porque aí você vê o quanto você pode dar de sua experiência, mas acima de tudo que você pode receber. Então, eu acho que a luta contra a privatização, ela extrapola esse limite, que é uma possibilidade para a gente elevar a consciência de classe da massa. E viva o socialismo. Viva! Muito bem, chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigada, João Paulo, pela participação. Obrigada a Daniel aqui por dividir o papel aqui de entrevistar. E você pode ouvir o programa Realidades também nos principais agregadores de podcast, com o nome Realidades 99.9, acompanhar as novidades e entrar em contato conosco pelo Instagram, Realidades UFPE, pode mandar um direct para a gente, ou também mandar um e-mail para a conta realidades99.9@ufpe.br. Obrigada a você que nos escutou e até o próximo domingo. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.